Amém? Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Tito 2. Amém? Tito 2. Amém? Para quem está no celular e quer acompanhar a versão que eu estou aqui, eu estou usando a NVI, tá? Aí dá para modificar ali no celular. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Porque quando o Teu Espírito Santo, Pai, se manifesta em nossa vida, não há mais lugar para o pecado, não há mais lugar para as falhas. E nós queremos dizer, Pai, que Tu cresça em nós e que nós venhamos diminuir, Pai. Que nós venhamos dar espaço, Pai, ao Teu mover, ao Teu crescimento em nós, Deus. Senhor, que eu possa ser usado agora, Pai, para trazer, Pai, essa mensagem à Tua igreja. E que não venha ser nada meu, Pai, mas sim, Pai, a Tua palavra manifesta aqui hoje, Deus. Que nós possamos, Pai, aprender e entender, Pai, que a graça ela é salvadora e tem poder para mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de vida. Amém. Amém? Então, Tito, essa carta aqui é de Paulo, com certeza ela é de Paulo. Tito era um pastor, um presbítero ali, um líder auxiliar de Paulo, e Paulo enviou ele para uma região, a região de Creta. Né? Se você não sabe qual é a região de Creta, provavelmente você conhece o carro da Hyundai que se chama Creta, certo? Foi inspirado na cidade. Então, Creta era uma região também portuária, tinha porto ali, muita gente, trânsito de nações, várias línguas, e quando a gente tem essa miscigenação muito louca de culturas, a gente começa a ter vários problemas. Assim como a gente tinha orientações lá em Corinto, em Creta a gente também tem algumas orientações. E aí, né, você pode depois ler ali o capítulo 1 em casa, e o 3 também, para pegar uma referência melhor disso tudo. Mas a primeira parte do livro, da carta, Paulo está dizendo,
Tito, faz isso, 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 combate os falsos mestres, eles estão ensinando tais coisas, são beberrões e tal, então ele vai citando várias coisas que Paulo deveria combater. E no começo ali da carta, Paulo afirma muito a questão de quem é Deus, e é até interessante, porque em outras cartas ele não fazia aquilo, ele só dava graça, saudava a igreja local e já iniciava o assunto. Nessa carta não, vocês podem depois dar uma olhada em casa, ele tira um tempo para fazer descrições de quem é Deus, de quem é Jesus. Por quê? Porque naquela região ali era muito forte a cultura dos deuses gregos. Então ele tem que afirmar isso para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Amém? E aí no capítulo 2, ele dá uma orientação agora direta para aquela igreja. E ele começa, para Tito. Tito, você, porém, fale o que está de acordo com a sua doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Já quero dizer para vocês, quem prestou atenção ali no momento que a gente fez a leitura, vai arder um pouquinho para todo mundo hoje. Para os mais velhos, para as mais velhas, para os jovens e para as moças. Vai pegar em todo mundo hoje, tá? Não se sinta excluído. Paulo aqui, ele botou todo mundo no balaio porque era uma igreja, tá bom? A gente vai falar de você. Eu sou mais velho, não preciso, já iniciou, tá? Por que Paulo está falando sobre essa doutrina aqui? Porque nós tínhamos aquela doutrina falsa de outras religiões pagãs. Então, o que é uma sã doutrina? Quando a Bíblia se refere a essa doutrina, quando nós falamos de sã doutrina, a origem dessa palavra no grego vai falar sobre um ensino completo, que não há falhas, não deixa nada para trás, ou seja, e essa carta aqui nós temos que transpor ela para o nosso tempo de hoje, certo? Nós temos que ler ela e entender o contexto histórico, mas saber aplicar na vida da igreja hoje, certo? Então eu pergunto para você, você tem a habilidade hoje para falar da doutrina cristã de uma forma sã? Passar para alguém um ensino completo, íntegro? Esse é o primeiro ponto que Paulo está passando para nós. E aí ele vai dizer para os homens mais velhos, você se identifica sozinho, beleza? Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Eu estava meditando sobre esse versículo e pensando, muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que estão muitos anos na igreja, anos, bastante tempo mesmo, E aí quando tu para conversar, ele, nos meus tempos de fé, quando eu era mais moço eu fazia aquilo, quando eu era mais jovem eu fazia aquilo, quando eu era mais jovem eu orava, eu cantava, eu saía para evangelizar, mas agora que ficou velho, tu vai ver que ele está tão longe de Deus quanto no primeiro momento da vida dele sem Deus. Então aqui Paulo está dizendo, olha, ensina os mais velhos, os homens mais velhos, a serem moderados, porque quando vai passando o tempo a gente começa a ficar meio solto, não quer, prestar atenção mais na nossa forma de agir, a gente vai ficando mais velho, eu já sou homem, já sou velho, já sou quase vô, então posso chutar o pau da barraca. Não, serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sensatez, lucidez e sadios na fé. E aí ele bate nesse ponto, sadios na fé. Não é porque nós estamos muito tempo na igreja que nós devemos deixar de lado as coisas. Eu já estou na igreja há muito tempo, eu já sou salvo, eu já entendo tudo, eu já conheço tudo, e acaba esfriando, e a nossa fé não está mais sadia. Ela é uma fé bem debilitada, bem doente, talvez nem fé mais a gente tem. No amor e na perseverança. Mulheres, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. E para pensar nessa missão. Tito provavelmente era jovem. Como é que ele chega numa senhora que se converteu há pouco? Ele tem que ensinar ela a como ela deve agir e como ela deve agir com as mais novas.
E esse texto está falando para nós hoje, mulheres mais velhas, né? As mães já, as mais avançadas na idade. Qual é o papel de vocês? Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras. Parênteses, fofoca, mentira, calúnia, tudo isso entra no caluniadora. Nem escravizadas a muito vinho. Essa palavra, caluniadoras, ela, no grego, uma das vertentes dela é diabolos. Então, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que cria contenda, calúnia, ela também pode ser chamada de um diabolos, né? De um diabo, ou seja, está fazendo aquilo que o diabo faz. Nem escravizadas a muito vinho. Por que ele colocou isso? Porque na região de Creta, né, dá a entender que eles eram muito dados ao vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Talvez na sua versão da Bíblia, para quem está acompanhando, vai estar escrito serem mestras do bem. Talvez tenha alguma versão que está escrito assim, tá? Porque eu já comparei as versões. Mestras do bem. O que é isso? O que é as mestras do bem? Não é só saber o que é bom, mas ser mestre, ensinar a fazer o correto. Mulheres mais velhas, vocês têm um dever com esta igreja de ensinarem as mais novas a fazer o correto. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Lá vem o Lucas querendo falar sobre submissão feminina. Não é o Lucas, quem escreveu foi Paulo, eu nunca escrevi livro. Amém? Mas a gente tem que prestar atenção um pouquinho aqui no texto. Vocês lembram aquela mulher lá que já teve vários maridos, que Jesus encontra ela no poço do pai Jacó? Ela passou por vários maridos. Então, essa parte aqui, amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, aquela região era realmente uma região bem conturbada. Bem conturbada mesmo. Ou seja, era uma região promíscua, né? Uma região que tinha uma aparência de Sodoma e Gomorra, não na questão homossexual, mas na questão de traição. Era uma região que era muito forte isso. Então, Paulo está falando, olha, as mulheres mais velhas, elas têm que pegar as mais novas e colocar no caminho, ensinar, olha, se ocupem com seus maridos. A palavra ocupadas aqui, ela do grego também, ela significa oikorgos, O-I-K-O-U-R-G-O-S, beleza? Barbada de pronunciar. O que significa isso, além de ocupadas em casa? É que conduzem bem o lar. A gente tem uma outra referência, a mulher sábia edifica a sua casa. E a serem bondosas, sujeitas a seus próprios maridos. Que sujeição é essa, Lucas? Assim como Cristo foi sujeito ao Pai, assim como o pastor é sujeito a Cristo, as mulheres são sujeitas aos seus maridos. É uma sujeição em amor. Ei, marido, não cobre sujeição, preste atenção os homens, não cobre sujeição se você não é um homem de valor. Não cobre a sujeição se você não tem caráter. Não cobra sujeição se a tua mulher não se sente amada. Não tem como. Porque, vamos combinar, quando Paulo vai falar também lá, mulheres amem seus maridos, mulheres sejam sujeitas, maridos amem as suas esposas. É muito mais fácil ser sujeito do que amar. Amar é muito mais difícil. Sujeitar, a gente sujeita todo dia aos chefes, aos clientes chatos, que ficam ali incomodando, a gente se sujeita todos os dias. Mas amar, a gente ama poucos. Amém? Então, maridos, para elas serem sujeitas aos seus próprios maridos, você deve amar.
Como, Lucas? Como Cristo amou a igreja. Que forma foi? Se entregando por ela. Amém? Qual o motivo de tudo isso? Aí Paulo vai dizer ali na parte C do versículo 5. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, o testemunho dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das mulheres casadas, ele tem que ser um testemunho real. Por quê? Porque senão a palavra de Deus pode ser difamada. Porque você já ouviu, mas tu não é crente? Tu não é crente? Como é que tu faz isso? Só eu que ouvi isso? Tu não é crente? Crente não pode fazer isso. Ou seja, o ímpio ele sabe, ele conhece. E ele está pronto para te acusar. Tu não é crente? Por quê? Porque qual é o fim de tudo isso? A fim de que a palavra não seja difamada. Agora cai um pouquinho para o meu lado. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Tu não é jovem, Lucas? E aí eu estudei. E quando Paulo está falando sobre jovem aqui, naquela época jovem era considerado dos 12 aos 40 anos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Eu fiz 28 terça-feira, estava me sentindo muito velho, aí Deus mandou estudar essa palavra, e agora eu sou um jovem, em nome de Jesus. Porque, e aí, se a gente pegar lá em Mateus, Jesus com 12 anos ele vai para o templo, certo? Por quê? Porque chegou o tempo dele ser um jovem adulto. Com 12 anos já era considerado um jovem adulto. Ele já tinha responsabilidade. Agora, para os mais jovens do que eu, juventude não pode ser sinônimo de imaturidade. Juventude não pode ser sinônimo de imaturidade. Amém? Sejam prudentes, jovens. A prudência ela está relacionada a muitas coisas, né? As nossas atitudes diárias, as nossas escolhas têm que ser prudentes, né? Não dá para a gente viver como se não houvesse amanhã. Na verdade, nós temos que viver como se houvesse a eternidade nos esperando, porque nós somos salvos por Ele e ela já está nos esperando. Para fechar essa parte, todos os grupos etários têm responsabilidade com a comunidade da fé. Amém? Então, desde os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres de meia idade que acabaram de casar, os homens mais novos, os meninos, todos têm responsabilidade com essa igreja. Não é uma responsabilidade direcionada à diretoria da igreja, à liderança da igreja ou tão somente ao pastor da igreja. Nós temos responsabilidade com essa comunidade. Eu espero que você bata no peito e diga: eu vou ser responsável, eu vou fazer a minha parte, eu sou responsável, não interessa a minha idade, eu vou fazer a minha parte. Amém? E aí Paulo volta e dá mais um pouquinho no título. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Quem gosta de ser o exemplo das coisas? É difícil, né? Eu vi, ninguém levantou a mão. Quem gosta de dizer, fulano faz assim. Vocês têm que ser igual ao fulano. Ninguém gosta, né? De ser um exemplo, tanto positivo quanto negativo. Eu vou dizer para vocês, talvez o exemplo positivo, ele seja mais complicado de tu estar recebendo o apontamento do que o negativo. O negativo tu já fez a coisa errada mesmo e já era. Mas quando tu é o exemplo positivo, tu tem que andar na linha. Não pode fazer nada. Tu
nem piscar tu pode. E é isso que você tem que fazer. Sinto muito se você não gostou, mas Paulo está dizendo, seja você mesmo o exemplo. Mostre integridade e seriedade. Eu botei aqui, devemos viver o que pregamos. Ou, dá para inverter, devemos pregar o que vivemos. Se vivemos uma vida santa na presença de Deus, devemos pregar o que vivemos. Você pode não abrir a Bíblia, mas se a sua vida for santa, o ímpio vai ver uma pregação através de você. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. Lembra que eu falei para vocês? Mas você não é crente, você não é cristão, você tem que ser o exemplo. Você tem que ter uma linguagem sadia. Não podem ter nada para falar sobre você. As pessoas têm que ficar envergonhadas, porque elas vão olhar para você e vão ver, eu não tenho que falar dessa pessoa. Ela vai dizer, meu Deus, o que eu vou falar da Jéssica? Né, Jéssica? O que eu vou falar da Jéssica? Do Gustavo? Não tem nada para falar deles. Eu tento, mas eu não consigo achar um defeito. É muito santinho. Eu estou tentando, mas eu não acho nada para acusar o Ricardo. Nada. Ele é um exemplo. Para aqueles que se opõem, fiquem envergonhados por não terem nada de mal a nosso respeito. Agora eu, Lucas, não é Paulo, eu quero cobrar vocês. Tenham uma linguagem sadia. Andem uma vida em santidade, porque aqui Paulo disse, para que não tenham nada a dizer a nosso respeito. Ele está falando da igreja aqui. Ou seja, o teu testemunho na rua representa a igreja. A sua vida na rua representa a igreja. A igreja representa Cristo. Então o negócio é bem sério. Amém? Para quem está anotando, eu botei aqui, um discípulo verdadeiro de Cristo é um exemplo de cidadão a ser seguido. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los e a não serem respondões, e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Talvez na sua versão deve estar escrito, ensine os servos, né? A gente pode pensar um pouquinho que naquele tempo a escravidão que tem aqui, ela não era uma escravidão dessa mais recente que nós tivemos, exclusivamente com negros. Aqui era negro, branco, era quem era capturado. Foi capturado, é escravo, não tinha questão racial aqui, não tinha questão de cor. Amém? E outro ponto desses escravos, por exemplo, se tu matasse um animal de alguém, se tu quebrasse algum objeto de alguém e não tivesse a condição de pagar, tu seria escravo daquela pessoa que tu cometeu o dolo pelo tempo determinado para pagar a tua ofensa. Então, aqui, por isso que ele fala aqui, ó, não ser respondões, inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo, né? Se é um escravo a última escravidão que nós tivemos, ele não tem chance de ser respondão, ele não tem chance de ensinar de nada. Amém? A procurarem agradá-los. E agora a gente vai transpor esses 2 versículos para hoje. O nosso chefe, o nosso empregador. Mas mostrem que são inteiramente dignos de confiança. E eu faço uma pergunta para vocês. Para você que é autônomo e vende um produto ou vende o seu serviço, e para você que
vende horas, né? Para você que trabalha de carteira assinada. O seu chefe ou o seu cliente, ele olha para você e vê um produto digno de confiança? Quando ele se relaciona com você na negociação ou na ordem, ele vê assim, ó, esse cara é diferente. Eu falo com muitas pessoas, eu tenho muitos funcionários, mas aquele ali, ele é diferente. Eu falo com muitos, mas aquele ali, eu tenho que perguntar para ele o que acontece, que quando eu falo com ele, é diferente. O seu chefe tem essa impressão? Ou você é apenas mais um que, mesmo não falando, também não consegue mostrar que você tem Deus? Por quê, gente? Porque a nossa mudança de vida, lá Romanos, a transformação da nossa mente, transpirar o bom perfume de Cristo, ter a aparência de Cristo, viver como Ele pediu, isso tudo vai tornar atraente o ímpio. O ímpio vai ter atração por entender por que agimos assim, por que somos assim, por que dentro da multidão nós somos diferentes. Um discípulo verdadeiro atrai outros para o Evangelho. E depois de Paulo dar várias direções, ele vai falar sobre o grande motivo de tudo isso. Ele vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus, Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos os homens, ou seja, a proposta da salvação, quando o véu se rompe, quando Jesus é crucificado, quando Jesus ressuscita, a proposta da salvação, ela foi entregue a todos os homens, sem exceção. A graça que se manifestou na encarnação, no sacrifício, na ressurreição e em outros aspectos divinos representa a oferta de Deus a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. O que a graça faz então? Ela nos ensina. A graça é um agente de ensino. A graça não é apenas o meio pelo qual somos salvos. Não, a graça é um meio de ensino. E essa palavra ensino aqui, significa pedagogia no grego. Para quem não sabe, pedagogia é uma palavra grega, que significa ensino, educar, né, direcionar. Essa palavra aqui, impiedade, ela está falando sobre a nossa relação com Deus. A graça, olha que interessante, irmãos. Deus entregou a graça. Pela graça sois salvos. Amém? Essa graça nos ensina, ou seja, ela nos dá o método, o passo a passo, para renunciar à impiedade que existe dentro de nós. A impiedade tem a ver com a nossa relação com Deus, porque a nossa relação com Deus, ela foi afetada lá no Éden, certo? A graça de Deus é o caminho para a renúncia da impiedade. E aí Paulo diz depois, e as paixões mundanas, ou seja, quando eu sou ímpio, quando eu peco, eu não estou pecando para o meu próximo, o meu pecado é com Deus.
Só que as paixões mundanas, elas são os frutos, elas são as consequências do pecado, são as consequências da minha impiedade. Ou seja, as paixões mundanas fala também sobre a nossa ética. Resumindo, a graça de Deus é o caminho que nos entregou a salvação e através dela nós renunciamos à nossa vida de pecado e agora a nossa relação ética, a nossa relação com o próximo é restaurada. Amém? E a viver de maneira sensata, autocontrole. Talvez para você que é bravo, eu sou brabo, o Lucas é brabo, eu sou brabo, eu estou rindo aqui, mas quem conversa um pouco mais comigo, que tem um pouco mais de intimidade, sabe, o Lucas é brabo. E às vezes a gente dá uma extrapolada. Vou contar algo para vocês. Ano passado a gente foi viajar para Bombinhas. E aí eu não fui dirigindo, o Saul, meu tio, foi dirigindo. A gente parou no posto para abastecer. E aí eu tinha recém pego o carro novo. E aí, vou dar uma calibrada nos pneus, né? Quando eu vou nos pneus, vem um índio, algo semelhante, parecido assim, indígena, baixinho assim. Não sei se ele estava bêbado, ele tinha usado alguma coisa, tá? E aí eu fui encher ali e ele na minha volta, me dá dinheiro, falando assim. E isso era umas 7 da manhã. A gente acordou bem cedo, a gente já estava quase lá em Torres. E aí eu, cara, não tem dinheiro, e estou enchendo, calibrando o pneu. Quando eu fui pro outro, o cara passa a mão na mangueira do ar e começou a puxar, dá dinheiro, eu quero fumar. E eu, cedo da manhã, não tinha tomado café, nada. E eu, dá isso aqui, cara, me dá dinheiro. Eu falei, não tem fumar, cara, não tem fumar. E aí a tia Nara, o tio Saul, nem sei o que estava fazendo, a tia veio assim, Saul, vai lá, o Lucas é bravo. E aí ficou essa frase na família agora, o Lucas é bravo. E realmente, diz ela que eu fiquei com cara de brabo, eu acho que estava com cara de natural, né? O Samuel brinca muito comigo, Lucas sorrindo, Lucas brabo, tipo, a mesma cara. Mas eu tenho que confessar para vocês, a melhor opinião sobre quem eu sou não é minha, é sobre as pessoas que convivem comigo. Você tem que entender isso também. Eu não vejo problema em ser um cara muito brabo, mas se isso começa a ser algo que todo mundo começa a apontar, eu tenho que buscar mudar. Amém? E eu tenho buscado a ser mais tranquilo, mais calmo. Claro que às vezes o negócio fica mais complicado, mas é a graça de Deus que faz a gente renunciar a essa impiedade. É a graça de Deus que faz brotar essa mudança. Se alguma pessoa da sua família, seu convívio, olha, eu acho que tu está exagerando nessa área, eu acho que tu anda muito estressado, tu anda muito chato, olha, tu está fazendo tal coisa. Pode ter certeza que o testemunho deles em relação à tua pessoa é mais fiel do que o teu testemunho de si próprio. Porque eu me acho muito legal, não me acho bravo, muito bonito, toco muito violão, canto muito bem, prego demais, sou o cara mais legal. Mas não é verdade. Nós temos que olhar para o testemunho do outro. Amém? Então, viver de maneira sensata, autocontrole, justa. E aqui, após renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas, que é aquilo que nos faz errar com o próximo, a nossa forma
de viver uma vida justa é um correto relacionamento com o próximo. E piedosa. Agora, a gente era ímpio, agora nós vivemos uma vida piedosa. Se impiedade tinha a ver com o nosso erro na nossa relação com Deus, uma vida piedosa agora é o acerto da nossa relação com Deus. Viver uma vida sensata, justa e piedosa, o nosso relacionamento com Deus, através da graça, é restaurado. A graça nos educa. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Para quem tem dúvidas sobre a divindade de Jesus, Paulo está afirmando, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, você está ansioso por essa bendita esperança, que é a manifestação de Jesus? Como está agindo o seu coração em relação à volta de Jesus? E aqui eu não estou falando sobre teorias da escatologia, não. A Bíblia vai dizer que nós temos que aguardar e acelerar a vinda dele. Nós temos que nos portar de forma de que nós aguardamos confiante, mas nós ansiamos aquilo também. Nós temos que apressar a vinda de Cristo. De que forma? Vivendo uma vida santa. A bendita esperança. Qual é a outra bendita esperança? Na cruz, Jesus morreu para nos livrar do pecado. Mas, Lucas, se Jesus morreu para nos livrar do pecado e a gente peca, logo não deu certo. Não. Olha só. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por mais que você peque, não há mais a condenação. O peso do pecado foi pago através da vida de Jesus. Para quem que foi pago esse preço? Para Deus. O diabo não tem nada a ver com essa história, tá, irmãos? O diabo é só uma pedra de tropeço. Jesus não pagou nada para o diabo, Deus não deve nada para o diabo, Ele é criador, Ele não deve nada para a criatura. Então não confunda, não acha que o diabo, Deus estava devendo para o diabo e mandou Jesus para pagar a conta. Não. A justiça de Deus é tão grande, o amor dele é tão grande, que as duas coisas se chocam na cruz. A cruz é a expressão exata de amor e justiça. Amém? Então qual é a bendita esperança? No retorno de Jesus, nessa segunda vinda, agora nós seremos livres do quê? Da presença do pecado. Nós já somos livres do pecado, mas a presença do pecado ainda está no mundo, nos ímpios. Mas quando Jesus voltar, o reino será totalmente restaurado e não teremos mais o pecado. Nós seremos livres da presença do pecado, corpo glorificado, vivendo agora uma vida totalmente santa na presença dele, com comunhão plena e completa com Deus. Aguardemos, não em inércia, mas em prontidão, aguardando a segunda vinda de Cristo, no grande e terrível dia do Senhor. Será grande para os salvos e terrível para o ímpio. Já estou terminando. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo com toda autoridade. Ninguém o despreze. Ele se entregou por nós. Como eu disse, eu não sei se só eu, quando criança, já pensei isso.
Se foi, me perdoe e pode rir, tá? Eu pensava assim, tomara que quando eu ficar grande, a gente consiga ter uma máquina do tempo. Porque o Lucas é brabo. Nós vamos pegar umas metralhadoras, nós vamos voltar na sexta-feira, nós vamos sentar o dedo nos romanos. Não vão matar Jesus. Só eu que pensei isso, gente. O Samuel também, viu? Nós vamos ter uma máquina do tempo, nós vamos voltar no tempo, nós vamos pegar aqueles romanos e não vão matar Jesus e vai dar tudo certo. É isso. Mas não. Eu era menino, eu pensava como menino. Ele se entregou. A cruz não é um projeto de Satanás. Eu indico um livro, um filme para vocês. Nefarious, nefasto. Naquele filme, ele diz assim: nós não contávamos com a cruz. O diabo não contava com a cruz. Por isso que ele tenta convencer Jesus. Por isso que ele tenta matar os bebês quando Jesus nasce. Ele não contava com a cruz. Porque na cruz se encerrou tudo. Ele tinha um plano ali, ele queria ficar atraindo a criação para o pecado. Ele não contava com isso. Por quê? Porque Jesus se entrega. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Qual é a tua vontade? Qual é a vontade? Pergunta para Jesus. Fazer a vontade do Pai. Fazer o que Deus me enviou para fazer. Ele se entrega para nos remir. Remir pode ser traduzido também como libertar, livrar. Jesus se entregou para te livrar do pecado. Você é livre já do pecado. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do medo, não somos mais escravizados por este mundo, mas nós somos livres desse pecado, nós somos libertos através da cruz. Nos remir de toda a maldade e purificar. Gente, presta atenção no plano de Deus. Para si mesmo, um povo particularmente seu. Não somos de mais ninguém, Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes dos filhos. Deus escolheu enviar Jesus para se entregar pela tua vida. É sim, pela tua vida. Para agora você ser restaurado, ser liberto, ter a sua mente renovada, começar a ver uma mudança de vida, porque Deus quer que você faça parte do povo exclusivo, particular dEle. Qual o objetivo? Esse povo exclusivo, particular de Deus, ele é dedicado à prática das boas obras. Deus nos salvou do pecado. E eu pergunto para vocês, como estão as suas boas obras?